perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, Deus nos presenteia essa leitura do Evangelho de São João, que possui uma grande riqueza, não somente para nós católicos, mas também para o povo judeu. Ela é cheia de significados e de espiritualidade também. Nós sabemos que o discípulo amado foi aquele que acompanhou Jesus em tudo. Esteve presente nas bodas de Caná, esteve presente também na cruz, foi aquele que foi fiel. E foi aquele também que escreveu o último evangelho. E antes de nós comungarmos do verdadeiro banquete da Eucaristia, será apresentado o banquete do céu para nós. O Evangelho do Apocalipse também fala dessa grande festa, do grande festim eterno, do grande banquete de Deus, com todos os seus presentes. Olha que riqueza, uma riqueza de espiritualidade. O povo judeu sempre olhou para a figura do vinho como a presença da alegria, da graça, da mão do seu Senhor, que tudo provê e que nada deixa faltar. A figura do vinho representa também a bênção de Deus. Por isso, um dos ritos muito antigos, desde a época de Moisés, era oferecido o pão e o vinho em sacrifício, como figura também do sacerdote eterno Melquisedeque, que nós também encontraremos na nossa Eucaristia. Falar da Eucaristia é falar da nossa religião, da nossa fé, do nosso culto, da celebração do domingo. Eu vou participar da Eucaristia. Resume-se tudo: o banquete do Senhor. Olha que riqueza que nós encontramos nessa leitura de hoje. A começar pelo profeta Isaías, que vai fazer essa analogia e essa prefiguração da graça de Deus, da bênção de Deus, que chegará para o seu povo ao sair do deserto, da escravidão, a sua liberdade. E ele fala também dessa imagem, que ela não será mais chamada abandonada, a tua terra não mais será chamada deserta, teu nome será a minha predileta, a tua terra será a bem casada, assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. Como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Um sinal de esperança, de alegria, de esperança para o povo que esqueceu de Deus, e ele deve retornar à sua presença, à sua comunhão. Da onde virá essa comunhão? Dos profetas? Dos grandes sinais que ocorreram desse vinho que Deus derramava da graça, como o maná que desceu do céu, o mar que se abriu, tantos prodígios e sinais. Deus foi derramando para o seu povo escolhido esses sinais do vinho, da bênção, das promessas. E aí nós encontramos a leitura de hoje. A mãe de Jesus, assim foi o discípulo amado, como ele quis citar desde o início, a presença de Maria, o sim de Maria, a ação de Maria na história da salvação, a mãe de Deus. Tudo começou por ela, de São Luís Maria Grião de Montfort. Toda a graça, toda a bênção,
O processo da salvação começa por Maria e terminará por meio dela. Por isso a figura dela desta mulher começa desde o Gênesis até o último livro do Apocalipse. Aquela mulher revestida de sol. Um católico que não compreende o papel desta mulher, desta mãe, desta que governa a casa, que cuida também de todas as necessidades de um casamento, não tem sentido. O papel dela é primordial, como figura de todas as mulheres, Ruth, Judite, Esther. Eu acredito que Esther representa muito bem o papel dela hoje, porque foi aquela que intercedeu diante do rei para que o seu povo sobrevivesse, para que o seu povo não fosse aniquilado. Ela teve coragem de suplicar diante do seu Senhor, para que o povo de Israel não fosse destruído. Portanto, Maria, a figura desta mulher, como é importante para a nossa vida. Jesus depois é convidado a estar conosco, juntamente com seus discípulos. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para essa boda, para este casamento. Nós não sabemos o nome dos noivos. Por quê? Porque a realidade desse casamento é o casamento de Deus com o povo de Israel. É a realidade do casamento, dessa aliança, dessa união de Deus com a humanidade. É o resgate do pecado, é o resgate da graça de Deus, das bênçãos de Deus. É o caminho que Deus inicia e Ele quer terminar em nossas vidas, por um casamento, por uma aliança, por um elo, um pacto amoroso, por uma grande festa, a festa do vinho novo, da alegria. É necessário o convite de Deus, o convite de nosso Senhor, que por isso nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. Precisamos da presença de Jesus Cristo, o pontapé inicial, para que Ele possa fazer novas todas as coisas em nossas vidas. Por isso que a iniciação cristã é a catequese. Por isso que nós convidamos os jovens para participar do encontro com Jesus, para que ele possa escutar e saber quem é Jesus, experimentar do seu toque, do vinho novo que Ele vai apresentar para a sua vida. O casamento para o povo judeu foi e é marcado com inúmeras tradições. O casamento, para acontecer hoje até hoje, com o povo judeu, começa com os pais. A jovem que é apresentada para a família, e a família do noivo, que apresenta o seu filho para a família da futura esposa. E ali começa um processo. Eles vão ver se eles participam do culto, se o jovem conhece a Torá, se eles vão no templo. Vamos ver se existe o dote também na família, para sustentar, para prover uma nova família, que essa família seja abençoada. E para ser abençoada, o jovem tem que ser trabalhador, tem que custear aquela família. E portanto, uma família que era bem sucedida, uma festa de casamento começava 1 ano, 2 anos antes, ou mais, até o dia da núpcia. E a festa durava 5, 6, uma semana, 12 dias até. E parece que esse casamento é um casamento de uma família rica. Vários dias acontecendo. E Nossa Senhora foi convidada para cuidar de todos aqueles que iriam servir, preparar o casamento para que nada faltasse. A sua beleza, a alimentação, o vinho. E vamos transferir essa realidade desse casamento com a humanidade, com a história da salvação. Vamos transferir esse casamento com toda essa estrutura orgânica e espiritual para nós. Como que a igreja chama o lar? Chama de igreja doméstica.
Porque ali houve também, para constituir uma família, houve um casamento. E claro, as coisas mudaram. Hoje nós vemos como funcionam os casamentos. É mais um show de espetáculo. Eu participei de um casamento com a minha família, bem sucedido, mas de um modo muito simples. Cuja noiva chegou de carroça. Opa, padre, mas carroça? Carroça enfeitada, porque foi numa fazenda. Mataram um boi. Lembra um pouco a festa dessa boda e do povo judeu. Era cordeiro, era pães, era vinho. E quando nós convidamos alguém para a nossa casa, como também o povo judeu, que eles têm esse valor, sabe, de sentar numa mesa, eles não chamam qualquer um para sentar na sua mesa. Por isso que Jesus era acusado de blasfêmia, de comer com os pecadores. Porque ele já antecipava essa realidade nossa. Éramos todos perdidos e condenados, pagãos. Quem é judeu aqui? Levanta a mão. Nós somos todos o quê? Prosélitos. Fora do templo. Pagãos que fomos resgatados pelo sangue de Cristo, pelo batismo. Fomos inseridos nessa nova família. Essa nova realidade das bodas de Caná. Jesus veio sacralizar. Veio fazer desse casamento cheio de rituais, de uma história e tradição judaica que existe até hoje, um sacramento, um caminho de salvação. Por isso ele começa com esse casamento, porque Deus sempre quis um casamento com a humanidade. Ele fez um casamento, ele fez um casamento com a humanidade, e ele deve ser convidado a participar, com toda a igreja, com os apóstolos. Como que Cristo tem participado hoje da sua igreja doméstica? Não basta somente aqui no domingo, tem que haver essa realidade diária da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra a intercessão de Nossa Senhora. Ela é aquela que cuidou de Jesus. Ela foi mãe de verdade, da carne de Jesus. Ela soube quais eram as necessidades, desde o ventre materno, desde ser pequenininho, em seus braços. Uma mãe sabe quando uma criança está chorando, e ela vai tentar descobrir qual que é a sua necessidade, porque ela ainda não comunica. Então ela chora. Vai apertar a barriguinha para ver se não tem gases. Vai medir a temperatura da criança para ver se ela não está com febre. Vai ver se a criança, vai tirar a fraldinha dela para ver se ela não está assadinha, lá no pompis dela para ver se não está assado. E se não descobrir, leva no pediatra, e imediatamente no hospital. Vai ver alguma comida que está fazendo mal, alguma alergia. A mãe sabe que ela não pode dar um monte de coisa para um bebê. Tem que ser o leite materno. Porque senão vai ter alergia, vai ter dificuldade, não vai ingerir. Nossa Senhora sabe de tudo isso. E ela quer cuidar de cada um de nós, quer cuidar do nosso lar. A presença de Maria no nosso lar é importantíssimo. A presença de Maria em nossas vidas é importantíssimo. Ela é atenciosa em ver a necessidade daquilo que nós nem mesmo imaginamos. E por isso ela chega diante de Jesus e vai dizer para ele: falta vinho. Meus irmãos, eles não têm mais vinho. E aí nós encontramos, eles não têm mais a alegria, a bênção de Deus. As suas talhas estão vazias. Olha, numa festa de casamento judaico, a talha da purificação, 6 talhas vazias, sem água. Quando o judeu entra numa casa para comer, ele lava os pés e lava as mãos. Não foi assim? Nós vimos esses sinais em Jesus. Não me deste água, não me ungiste com óleo, não lavastes meus pés e minhas mãos, seus doutores da lei. E agora os senhores querem me exortar porque eu estou comendo com os pecadores? Ou porque a prostituta lavou os meus pés e me ungiu porque ela muito me amou? Lembra dessa passagem? E ali não tinha água. Olha como aquelas tradições iriam se perdendo na história,
E nós muitas vezes estamos presos às nossas tradições e esquecemos o fundamental, o vinho novo na nossa vida. Estamos preocupados com a letra que mata e esquecemos do Espírito de Deus, que é o mais importante. Pois Maria deu início à glória de Jesus. Ainda mulher do Apocalipse, do Gênesis, mulher da salvação, mulher da igreja. Eu sei que não é a minha hora, não é o meu desejo humano, mas como tu és cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, como fala na segunda leitura de hoje, da carta aos Coríntios, Deus derrama os seus dons, o seu Espírito de uma série de diversidade, de ministérios, de dons, de atividades, mas por um único Deus, a fim de que esse Espírito, a sua palavra, a sua ciência, seja dada para o bem comum. São Luís Maria Grignão de Montfort vai dizer de Nossa Senhora: onde se juntou água, se chamou mar. Onde juntou toda a graça de Deus, se chamou Maria. Ela é esposa do Espírito Santo. Deus quer a nossa colaboração. Portanto, esse ato de Nossa Senhora, essa atenção, também deve ser nossa. E nós brigamos, porque fulano tem tal título, fulano tem tal cargo, fulano tem tal dom. Não importa. Não importa qual seja o seu dom, coloque a serviço. Nossa Senhora colocou diligentemente a serviço daquela boda, daquele casamento, para que não caísse em ruína a humanidade inteira por causa dos nossos pecados. E Nossa Senhora viu a necessidade da humanidade naquela hora também, e por isso falou: falta o vinho novo. Pegais as talhas com água. Não tem água também, Senhor. Apresentamos a nossa talha, mesmo que seja vazia. Apresenta-se para Deus. Apresenta aquilo que você tem, que Deus vai encher com a sua graça, com o seu dom. E aquilo que não tem cor, aquilo que não tem odor, e aquilo que não tem sabor, será transformado pelo vinho novo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer fazer. Do nosso nada, da nossa miséria, maravilhas de graça. Por isso começou a grande missão, a missão redentora de Cristo, que Ele vai dizer: Pai, te glorifico, porque me glorificastes em Ti, e eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Hoje eu glorifico o Pai, aonde? Na cruz de nosso Senhor. Começa a missão de Jesus, redentora da humanidade, e quem renunciou o seu Filho querido, amado, em que ela poderia servir aquele pãozinho com azeite durante 30 anos ali na sua casa em Nazaré, foi a mãe de Deus. Por amor a quem? Por amor a cada um de nós. Por amor a cada um de nós. Então essa disposição de nós elevarmos as nossas talhas, nós que somos servos do Senhor, levai com entusiasmo, levai com generosidade, levai com abandono, não querendo saber o que está ali, o que vai acontecer. É caminhando que Deus faz o seu milagre, é caminhando que Deus derrama as suas graças, é caminhando que Deus vai transformar a nossa água fétida do pecado, a nossa água estancada, a nossa água preguiçosa. Como está a água do nosso coração? Como está aquilo que nos deveria nos impulsionar para Deus? Como está agora? Devemos colocar na presença de Deus e confiar na sua palavra, confiar nos seus mandatos, confiar naquilo que Ele nos pede. Encheis as talhas de água, encheis as talhas de água e levai para o mestre-sala. Levai, porque no caminho ela se transformará. E aí, por último, nosso Senhor vai deixar o melhor vinho para a última hora. A última hora chegou, meu irmão. A última hora é a nossa conversão. A última hora é no momento que Deus bate na nossa porta. Quantas pessoas eu tenho atendido hoje nos hospitais?
Quantos sétimos dias? Nós tivemos sétimos dias a semana toda. Eu pergunto, os familiares tiveram a capacidade de me pedir a unção dos enfermos? Você sabe o que acontece na unção dos enfermos? O apóstolo Tiago vai dizer: irmãos e irmãs, aquele que estiver enfermo, chama os presbíteros da igreja, para que ele unge com óleo da unção. E se o doente estiver pecado, o seu pecado será perdoado. E se ele estiver ferido, com alguma doença, ele será sanado. Olha, tem chamado o sacerdote? Isso é a boda que Deus chama. O vinho novo, o vinho da graça, o vinho do perdão, o vinho da cura, o vinho da salvação. Essa é a hora que Deus chama, a última hora. Mas Deus também chama na última hora esse tempo da graça, o tempo da alegria, que todos nós fomos convocados para a boda do Cordeiro, aqui no altar. Aqui está onde o Padre beija o altar, onde o Padre convoca toda a família, todos a se alegrar nesse casamento com Deus. A união mais profunda com o nosso esposo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se dá na Eucaristia? Não. É por isso que Deus inicia com esse grande evangelho a sua missão e vai terminar com as bodas eternas do Cordeiro. E nós podemos viver essa boda, esse casamento de Deus conosco, cada domingo, cada dia da semana. E podemos levar essa presença que inicia aqui neste domingo, também para nossas casas, a nossa igreja doméstica. Para finalizar, meus irmãos, o que nós encontramos no Antigo Testamento, claramente, nessa descrição do Evangelho de São João sobre essa boda, nós encontramos que ali não havia água, as talhas estavam vazias, não existia o vinho novo, a graça já não existia, a bênção também não, e nós tudo recebemos gratuitamente de Deus, e temos que tomar a consciência hoje, cada um de nós, cristãos, católicos, que eu não devo estar aqui somente por causa do preceito, para cumprir as regras e as normas ritualísticas, como dos judeus lá. Nós temos que viver tudo isso, sim, mas com responsabilidade, com amor, com devoção. Não somente a letra, mas através do Espírito. O melhor vinho é deixado por último. Enquanto isso, passamos pela nossa vida, mesmo com dificuldades, com tribulações, com as embriaguez da vida, mas encontrando o Senhor, buscando o Senhor, Ele nos voltará a trazer a alegria e o vinho novo, da fé, da esperança, da alegria, da santidade, da comunhão plena com Deus e com nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,